Oi, pessoal! Mais um dia da nossa semana de processo civil aqui no Entendeu Direito. Hoje o tema é litisconsórcio. Na primeira vez que a gente fez uma semana aqui no Entendeu Direito, a gente conversou um pouquinho sobre partes, né? Quem poderia ser parte no processo. E o litisconsórcio está interligado com essa relação. Por quê? Porque litisconsórcio é pluralidade de partes no processo. Significa dizer que em um processo eu tenho, às vezes, mais de um autor, ou mais de um réu, ou em um único processo, vários autores e vários réus. Então, litisconsórcio, conceituação de litisconsórcio é pluralidade de partes no processo. Presta atenção aqui, dica, nunca confunda litisconsórcio, principalmente litisconsórcio ativo, com ação coletiva. A ação coletiva trata de direitos homogêneos, direitos coletivos, outra situação que a gente pode vir a discutir em outro momento. O litisconsórcio não, o litisconsórcio ativo ou o litisconsórcio em si é pluralidade de partes. Eu não estou falando em um direito que é da coletividade. Eu estou falando que é um direito, às vezes pessoal, às vezes de uma pessoa, às vezes de duas pessoas, às vezes de três pessoas, mas eu estou falando de um direito individual, tá? Então, litisconsórcio diz o quê? A conceituação é a pluralidade de partes no processo. Importante que quando a gente fala de litisconsórcio, a gente tem que classificar esse litisconsórcio. A lei, ela traz uma normativa que faz essa classificação. Então, é importante que a gente entenda a classificação do litisconsórcio, porque tanto na questão da teoria, quanto na questão da prática processual, essa classificação é extremamente importante. Então, quando a gente classifica o litisconsórcio, a gente vai classificar primeiro ele quanto aos sujeitos. O litisconsórcio classificado quanto aos sujeitos, ele diz respeito ao quê? Ele pode ser ativo. O que é um litisconsórcio ativo? Eu tenho vários autores. Ele pode ser passivo, quando eu tenho vários réus, dois ou mais réus. E ele pode ser misto, quando eu tenho vários autores e vários réus. Então, vamos aqui exemplificar para entender melhor. Imagina um litisconsórcio ativo, ou seja, mais de um autor. Eu e meu marido fomos viajar numa segunda lua de mel. A gente vai numa agência de turismo, uma agência Viagem Mais, Viagem Bem, sei lá, não quero colocar nome aqui, depois aparece uma agência, gente, com esse nome, pelo amor de Deus. Então, vamos falar assim, esquece a agência, vamos falar agência A. Fomos lá, compramos esse pacote, essa agência A me vendeu um pacote, né, de turismo para Maldivas, que eu sou chique, eu vou para Maldivas, e aí eu vou o quê? Eu tenho passagem aérea, eu tenho hotel, eu tenho passeio, eu tenho tudo junto nessa compra, ok? Só que deu errado. Por quê? Porque a conexão não deu certo, porque eu cheguei lá, o hotel não era aquilo que eu esperava, né? Eu posso entrar, por exemplo, contra a agência A? Posso eu, Karina, entrar, porque eu estou descontente com a venda, entrar contra a agência A? Posso. Meu marido pode entrar? Pode. Nós podemos entrar em conjunto neste processo? Podemos. E aí a gente forma o quê? Um litisconsórcio ativo. Litisconsórcio ativo, sendo eu e meu marido contra a empresa de turismo A. Ok? Vamos modificar o exemplo um pouquinho. Um litisconsórcio passivo. Então, eu, Karina, estou descontente com a viagem que eu comprei, que não deu certo, e vou entrar contra a empresa de turismo e contra o hotel, porque eles me falaram que o quarto era top da galáxia, né? Então tinha lá toda a vista
a vista privilegiada, tinha hidromassagem. Cheguei lá, não tinha nenhuma vista, não tinha hidromassagem, não tinha nada. Então, o que que acontece? Eu posso entrar contra a agência que me vendeu, a agência de turismo, e o hotel? Posso. E aí eu formo um processo em que a Karina é a autora e a agência de turismo e o hotel são os réus. Então, eu tenho aí a formação de litisconsórcio passivo. É possível ainda que eu tenha um litisconsórcio misto, ou seja, vamos pegar o mesmo exemplo para ficar claro. Eu e meu marido ingressamos com uma ação contra a agência de turismo e o hotel. Aí a gente tem um litisconsórcio misto, porque eu tenho 2 autores, 2 réus, certo? Então, a gente pode aí ter algumas outras possibilidades. Esse litisconsórcio pode ser formado ou só pelo autor, né, 2 autores, ou só pelo réu, 2 réus ou mais réus, ou tanto autores e réus, sendo mais de um no processo. Segunda classificação, quanto ao momento processual. O litisconsórcio, ele pode ser formado ou inicialmente, então a gente classifica isso como um litisconsórcio inicial. Como que é uma formação de litisconsórcio inicial? Na própria petição inicial. Na petição inicial, quando eu for entrar, eu já entro, eu e meu marido, né, contra a agência de turismo. Eu já entro, eu e meu marido, contra a agência de turismo e o hotel. Então, ali eu já tenho a formação desse litisconsórcio. Pode acontecer depois? Pode também, não tem problema. Pode ser, por exemplo, que eu entre com a ação, eu, Karina, entrei com a ação contra o hotel, e o hotel, aula de ontem, tá? Denunciação da lide, vem e denuncia da lide, né? A agência de turismo. Então, depois que eu fiz a petição inicial, que eu entrei só contra o hotel, o hotel faz um tipo de intervenção de terceiros que denuncia da lide, né, a agência de turismo, e essa agência de turismo passa a compor o polo passivo da demanda. Então, aí eu tenho o quê? A formação de um litisconsórcio ulterior, posterior, né? Então, a classificação de litisconsórcio ulterior é quando já ingressei com esse processo, mas eu, no curso do processo, trago alguém para a formação desse litisconsórcio, ok? Temos quanto aos efeitos. O que é os efeitos? Quanto à formação do litisconsórcio, chegando ao final desse processo, esse processo gera efeitos, né? E esses efeitos, eles podem ser simples ou unitário. O que é efeito simples? Algumas vezes pode ser que eu tenha um litisconsórcio em que o juiz tenha que decidir para 2 ou mais pessoas e decida da forma diferente. Então, decide para cada litisconsórcio, para cada litisconsorte, uma forma diferente. A sentença pode ser diferente para cada litisconsorte. Então, vamos pegar, por exemplo, o meu caso. Lá, comprei a passagem, a hospedagem, tudo. Cheguei no hotel, não era o que eu esperava, certo? Entrei contra a agência de turismo e o hotel. E o hotel, no curso do processo, eu formei um litisconsórcio, né? No curso do processo, o hotel consegue comprovar que ele nunca divulgou que ele tinha hidromassagem, que tinha vista. Quem fazia isso era a agência de turismo. Então, ele acaba, de certa forma, conseguindo comprovar a excludente de responsabilidade dele. E o juiz pode decidir julgar contrariamente só a empresa de turismo por propaganda enganosa? Pode, né? Isenta, inocenta, né? Isenta de culpabilidade, de responsabilidade o hotel e condena a uma indenização a empresa de turismo. Pode ser? Pode. Isso é um litisconsórcio simples. Diferente é a questão do litisconsórcio unitário. O litisconsórcio unitário, a lei determina que o juiz tenha que decidir de forma igual. Não tem como ser diferente. Não tem como ele decidir de uma forma diferenciada
para cada litisconsorte. Eu costumo dar um exemplo sempre em sala de aula, que o pessoal sempre grava, é o seguinte, ó. Imagina um condomínio, tá? Condomínio, um prédio. E aí, nesse prédio, o síndico decide, faz uma portaria, que aos domingos é proibido sogra almoçar na casa de genro ou de nora nos domingos. Então, sogra não entra no condomínio aos domingos, ok? Então, quem mora lá no apartamento 16, o João, fica contente. Opa, domingo eu tô livre, né? A Maria, que mora lá no 33, não tá contente com aquilo, ok? E o Pedro, que ama a sua sogra, que mora lá no 86, também não tá contente, ok? Então, o que que faz? O Pedro e a Maria ingressam com uma ação para tentar aí desfazer essa regra, certo? Anular essa portaria aí do síndico. Então, eles entram com essa ação lá no judiciário, formando um litisconsórcio, ok? Um litisconsórcio ativo. O juiz, quando decidir se a portaria vale ou não vale, ele não pode decidir para o Pedro uma coisa e para Maria outra coisa. Ele vai decidir uma coisa só, ou ela vale ou ela não vale. E aí, se vale, ok, sogra não vai almoçar no domingo. Se não vale, deu ruim, né, para o nosso amigo lá, Pedro, que queria que a sogra não fosse almoçar e vai ter que almoçar, ok? Então, assim, quando ele decide igual para todos os litisconsortes. Não dá para ser diferente, certo? Presta atenção agora, porque tem uma classificação, que é a classificação quanto à obrigatoriedade. Ou seja, é obrigatório ou não formar o litisconsórcio. Existe litisconsórcio que a gente chama de facultativo. Litisconsórcio facultativo é aquele litisconsórcio em que a parte escolhe se quer ou não formar esse litisconsórcio. Então, a questão, eu e meu marido, eu posso escolher eu entrar com a ação, né? E meu marido entrar com a ação dele? Ou a gente pode entrar juntos, formando um litisconsórcio. Quem que escolhe isso? Eu e ele. Existe outro litisconsórcio que é necessário. Esse litisconsórcio necessário, ele decorre de uma obrigação legal. Então, a própria lei determina que tem que ser formado esse litisconsórcio. Por exemplo, ações imobiliárias, ações de direitos reais, em que eu tenho um casal, é obrigatoriamente, regra geral, que eu forme um litisconsórcio entre o marido e a mulher, né? Eu tenho que ter ali entre o casal, né? Não necessariamente marido e mulher, mas entre o casal que tenha comprovada essa união, eles vão ter que entrar em conjunto nessa ação. Esse litisconsórcio vai ter que ser formado de forma necessária. Uma dica aqui preciosa. Cuidado que muita gente fala que o litisconsórcio necessário, ele sempre tem que ser unitário. E litisconsórcio facultativo sempre vai ser simples. Não é bem verdade, tá? A gente tem alguns exemplos. Por exemplo, eu tenho um litisconsórcio simples que pode sim ter uma decisão unitária. Por exemplo, a anulação de uma assembleia em que 2 acionistas ingressam com uma ação para anular uma assembleia que foi realizada. Se anular, anula para todo mundo. Não pode anular para um acionista e não para outro. Mas esse litisconsórcio é facultativo. E outro litisconsórcio necessário que pode aí ser simples. Uso capião. Uso capião forma um litisconsórcio necessário, mas pode ter uma decisão simples. Então, toma cuidado que nem a gente não pode ter verdades absolutas, tá? Não é bem assim. Então, corre dessa questão de que sempre vai ser necessário, sempre vai ser unitário, e sempre que for facultativo vai ser simples. Não é verdade. Ok? Espero que vocês tenham entendido aí a classificação dos litisconsórcios. E amanhã a gente vai para um novo tema. Beijo, até lá!